Olá, meus irmãos, Shalom de Alça para todos. Nós estamos aqui, mais uma vez, para levar a palavra, que nós devemos parar. Devemos estar evangelizando, levando a palavra, levando a orientação. O que Deus nos mostra, nós temos que obedecer, Essa é a herança dos filhos de Al, a obediência à palavra dele. Aleluia. Vamos fazer uma oração. Pai Al, em nome de Yahshua Mashiach, Pai, nós te pedimos a tua orientação, a tua direção. Pai, nos orienta, nos instrui, Pai. Pai, cada palavra, Pai, alcance os necessitados, os famintos, Pai, de ti, que é da tua palavra. Porque a fome, Pai, espiritual, devemos nos saciar através da tua palavra, da leitura, da tua orientação, Pai, da tua presença, Pai. E tu opera a obra, o milagre e a transformação. Aleluia. Pai, abençoa que nós te pedimos na certeza da vitória, Pai, porque tu és vivo, santo, todo-poderoso. Aleluia. Aleluia. Nós vamos ler hoje em Hebreus, Nós vamos ler no livro de Hebreus. O Pai Celestial tem coisas grandiosas para cada um de nós, Vamos acompanhar, que a palavra é viva e nos traz resultado quando nós somos sinceros com Ele. Quando realmente queremos a direção, que realmente queremos estar obedecendo, nos alimentando. Aí ela faz efeito, porque o Pai não aceita pessoas hipócritas, mentirosas. Ele quer pessoas que sejam sinceras. Quando nós somos sinceros, o milagre, a bênção, a transformação, a salvação acontece. Não é verdade? Vamos começar. Nós vamos ler aqui no livro de Hebreus, Primeiro, Hebreus 1. Vamos começar. A revelação de Al, a revelação do Pai Celestial. Havendo Al outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. O Baal já instruía há muitos anos, muito tempo, o que iria acontecer, instruía os pais e os profetas. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, O Filho e Al, que é herdeiro de tudo, todas as coisas, tudo que pertence ao Pai Al, o Filho Yahshua é herdeiro, de tudo, todas as coisas feitas no universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. O Filho é a expressão exata do ser do Pai Yahweh, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação do pecado, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Depois que ele morreu no madeiro, fez a purificação, que subiu ao céu, ele sentou à direita do Pai, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou na mais excelente nome do que eles. Ele se tornou mais excelente do que os anjos, quando ele subiu ao céu, Porque ele é filho do Pai. Então, ele é mais do que os anjos. E Yahshua é o filho. Os anjos são ministros. E Yahshua é o filho, porque ele morreu para nos salvar como cordeiro. E os anjos são ministros, são aqueles que trabalham, ajudam na obra de Al. Pois o qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho. Eu hoje te gerei
outra vez. Pois o qual os anjos disse, jamais tu és meu filho, eu hoje te gerei, e eu outra vez. E disse, serei pai, e ele me será filho. Tudo isso o pai falou para quem? Para o filho, né? Porque Yahshua é filho, e os anjos são ministros do pai, né? E novamente, ao instruir o primogênito, no mundo diz, e todos os anjos de Yahweh adorem, ainda que os anjos diz, aquele que seus anjos fez o vento e os seus ministros labaredo de fogo, mas acerca do filho. O teu trono, ó Yahweh, é para todo sempre, cetro de equidade e cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, pois isso, Yahweh, o teu Yahweh, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio de Yahshua, lançaste o fundamento da terra e os céus na obra das tuas mãos. Eles aparecerão, tu, porém, permaneces, sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como veste será igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Aleluia. Ora, o que dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrato dos meus pés. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Olha o trabalho dos anjos, ministradores, né? Eles trabalham acerca daqueles que vão herdar a salvação. Aqui vamos para o segundo versículo, né? Nós lemos o primeiro, vamos para o segundo. Perigo da negligência. Por esta razão, importa que nos apeguemos com muita firmeza à verdade ouvida, para que dela jamais nos desviamos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, né? E toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Tudo o Pai instrui, e aquele que pecou, aquele que peca, recebe o justo castigo. Como escaparemos nós, né? Nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos se a gente virar as costas para as coisas do Pai, que só Ele que criou tudo e todas as coisas? Se nós não obedecermos a Ele, nós vamos obedecer a quem? Né? É uma pergunta, a qual, tendo sido anunciado inicialmente por Yahshua, fomos depois firmada pelo que os ouviram, dando Yahweh testemunho juntamente com eles, por sinais prodignos de vários milagres e por distribuição do Espírito de Yahweh, segundo a sua vontade. Aleluia. Pai, né, distribuiu o Espírito dele segundo a vontade, né? Porque tem pessoas, né, que querem, que se entregam,
ao Pai, né? De corpo, alma, né? E espírito. E o Pai tem o desejo de suprir a vontade daqueles que o buscam. Aleluia. Aqui. Yahshua, coroado de glória, sumo sacerdote idôneo e compassivo. Pois não foi os anjos que sujeitou o mundo, que há de vir sobre o qual temos falado. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: quem é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste por um pouco menor que os anjos da glória, e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das suas mãos todas as coisas sujeitas debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas, e ele sujeita. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, e Yahshua, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Yahweh, provasse a morte por todos os homens. Olha que coisa gloriosa que o Pai está falando para a gente. Ele morreu, levou todo o pecado, e ele foi coroado. É o que todos os filhos vão ter. Quando nós nos voltamos para Yahweh, nós também somos filho, co-herdeiro com Yahshua, com o filho. E o Pai está reservado também para cada um de nós a coroa. Assim como o filho foi coroado de glória, né? Os irmãos, nós somos irmãos de Yahshua, do Filho Salvador, nosso Cordeiro. Olha que privilégio, né? Quando nós obedecemos. Então, nós recebemos a mesma recompensa. O Pai está reservando para cada um de nós uma coroa. Aqui. Provar-se a morte por todos os homens. Portanto, convenhamos que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória perfeita, aperfeiçoar-se por meio do sofrimento e otorgado da salvação dele. Para a gente alcançar a bênção, nós temos que negar nossa própria vontade, como se fosse que nós fôssemos também indo para o Calvário, sendo participante do sofrimento do Filho. Nós não alcançamos a bênção celestial de qualquer jeito. Temos que negar nós mesmos, nos violentar a nós mesmos. Aleluia. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que eles não se envergonham de lhe chamarem de irmão. Aleluia. Olha o que fala aqui, tá vendo? A confirmação, porque o Pai nos dá bênção e confirma. E quando nós não devemos ter vergonha de passar por perseguição pelo nome de Yahweh, que fazemos parte dele, nós somos irmãos. E não ter vergonha de lhe ser chamado de irmão. Aleluia. O Filho de Yahweh não tem vergonha de chamar cada um de nós de irmãos, porque fazemos parte do sofrimento, da cruz da renúncia, para estar junto com ele. Dizendo: meus irmãos, declarei ao meu nome
cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança ainda. Eis que estou, eu, os seus filhos, os dei. Tá vendo aí? Visto que os filhos têm participação comum na carne e no sangue deste também. Ele igualmente participou para que, por causa da morte, destruísse aquele que tem o poder de morrer, saber, o diabo. Tá vendo? Ele morreu na cruz, ele tomou a vitória da mão do diabo. Ele não tem poder, não tem autoridade pelos filhos de Ial, porque Ialcha morreu e resgatou. Ele disse, está consumado. Quando ele falou que no madeiro que estava consumado, tudo aquilo, todos os projetos, todos os males, né, que o diabo tinha na mão, foi destruído. Perdeu toda a força e autoridade. E aqueles que servem Ial e Alcha, né, que se tornam irmãos de Alcha, tem o mesmo privilégio que o filho. Somos co-herdeiro com o filho de Ial. Aleluia. E livrar-se todos que, pelo favor da morte, estamos sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, nós estamos livres da escravidão por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre os descendentes de Abraão. Aleluia. Por isso mesmo, convemos que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Olha, Alça está falando, aos irmãos, para ser misericordioso e fiel como sumo sacerdote nas coisas referentes a Ial, e para fazer propiciação pelo pecado do povo, pois é naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado e poderoso para socorrer os que são tentados. Amém? Ele é poderoso para nos livrar de todo o mal, de toda tentação. Aqui vamos ler aqui, ó, no 3. Yalcha superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celeste, considerai atentamente ao apóstolo, sumo sacerdote da vossa confiança e Alcha, tá vendo? Mandando a gente ter o quê? Plena confiança no nosso sacerdote, o nosso pastor e Alcha, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Ial. Yalcha, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Em todos os lugares, ele constitui mais honra, né, na casa daquele que estabeleceu. Tendo, pois, toda essa casa estabelecida por algum, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Ial, o Pai. Em tudo que fez, quem estabeleceu tudo, todas as coisas, foi o Pai Ial. E Moisés era fiel em todas as coisas de Ial, como servo para testemunho das coisas que iam de ser anunciadas. Ial, porém, Yalcha também como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Aleluia. Também somos fiéis. E a casa somos nós, somos cada um de nós.
porque o Pai Celestial não habita em casa de pedra, mas em casa de seres humanos, pessoas que têm uma vida voltada para Yau. Nós somos a casa Yau de Yau, né? Se guardarmos firme até o fim a ousadia e exultação da esperança. Nós temos que ser ousados na nossa esperança com o Pai Yau. Nós temos que ficar firmes para vencer toda a tribulação. Nós somos templos vivos de Yau. Onde nós formos, nós temos que dar testemunho de templos vivos de Yau. Aleluia. Assim, pois, como diz o Espírito de Yau, Santo de Yau, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai os vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto. Eles ficaram no deserto rodando porque eles ouviram a voz de Yau e endureceram o coração. Aleluia. Pai de misericórdia. Aqui, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram a minha obra por 40 anos. Olha o que aconteceu, eles ficaram rodando 40 anos no deserto, porque estavam andando segundo o coração, endureceu o coração deles. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele fala para as pessoas cruéis, arma cilada próprio pelo irmão, maltrata, fala mal, fere, mata. Essas pessoas não vão entrar no descanso do Pai. Por que não vai entrar? Porque ele é santo, está com o coração endurecido por Satanás, pelo mal. Não tem santidade, não anda em comunhão. Então, ele fala em toda a ira dele. Essas pessoas não entrarão no meu descanso. Tendo cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração. Olha ele alertando aqui, para nós atentar, a gente vigiar, para dentro de nós não haver esse perverso coração, a prática do mal, de incredulidade que vos afasta de ao vivo. Esse coração duro é incrédulo e se afasta do Pai vivo, porque ele é vivo, ele está aqui, ó, observando cada um de nós, o nosso proceder. Aleluia, aleluia. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Olha o que ele fala. Nós devemos estar clamando, exaltando, louvando, buscando, glorificando, né? O tempo que se chama hoje. Veja quantos séculos e séculos e séculos ele falou essa palavra. E ele falou hoje para cada um de nós. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Aleluia. Nós não devemos ser enganados pelo espírito do pecado, porque nós temos tornado participantes de Alcha. Se de fato guardamos firme até ao fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecerás o vosso coração, como foi na provocação, né? Não podemos endurecer nosso coração como provocação, querendo botar o Pai Celestial à prova, desobedecendo, querendo coisas que nós não merecemos. Aqui.
Ora, quais os que, tendo ouvido, receberão? Ora, quais os que, tendo ouvidos, se receberá? Re, se rebelará. Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por incredulidade de Moisés, e contra quem se indignou por 40 anos. Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vamos para o 4 agora. A entrada no descanso de Al pela fé. Nós temos que entrar pela fé no descanso de Al. E ele nos orienta, né? Temamos, portanto, que, sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Al, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós fomos anunciados a boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Al tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras tivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Iau no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, porque desobedeceram, né? Nós temos que ser obedientes a cada dia. Nós temos que ter um currículo de coisas boas. Tem gente que tem currículo de coisa ruim. Tudo naquela pessoa é ruim. Pensamento ruim, palavra ruim, tudo ruim. Então nós temos que juntar para dentro de cada um de nós só coisas boas, né? Só coisas boas. De novo, determina certo dia, hoje, falado por Davi, muito tempo depois, segundo do antes foram declarado. Hoje, se ouvir a sua voz, não endurecerás o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta aqui um repouso para o povo de Al. Há um repouso para o povo de Al, do Pai Celestial. Porque aquele que entrou no descanso de Al, também ele mesmo descansou de suas obras, como Al das suas. Está vendo aí? Esforçarmos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Al é viva e eficaz. Está vendo aí que ele fala? Não seja igualmente as outras pessoas que são desobedientes. Cuide, persevere, faça meios para que você venha entrar no descanso. Assim como eu descansei, vocês também vão descansar. E fala mais, porque a palavra de Al é viva e eficaz. Quando nós obedecemos a palavra de Al,
tudo se torna vivo dentro de cada um de nós. A palavra dele se torna viva. Tudo que você olhar, você vai ver se cumprir na sua vida a palavra dele. Porque a palavra dele é viva e eficaz. Aqui vamos continuar. O mais cortante de que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos de coração. Veja como a palavra de Al é viva e eficaz. Eu vou repetir mais uma vez para meus irmãos compreender, meus irmãos que vão ouvir e assistir. A mais cortante de que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos de coração. Não há nada escondido diante do Pai. Tem muita gente que se esconde atrás de poder, de muitas coisas. Diante do Paial, nós vamos estar descobertos. Só vai ficar o desejo do nosso coração. Não vai ter poder, não vai ter nada, porque o Pai é o quê? É um Pai justo. Ele não vai cobrir uma pessoa que praticou todo errado. Ele não vai fazer isso, porque ele é santo, ele é puro, como diz a palavra, que discerne tudo e qualquer coisa. Aleluia. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Aleluia. Todos nós vamos prestar conta das nossas vidas. Todos nós, sejam bons, sejam ruins, todos nós vamos prestar conta. Nós vamos estar diante de um juiz, de um advogado. Nós vamos prestar conta de tudo que fazemos a cada dia em cima desse mundo. E ao sumo sacerdote que se compadece de nós, tendo, pois, Ialcha, filho de Ial, com grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservamos firme a vossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, e a nossa semelhança nas sem pecado. Ele veio para o mundo, ele sofreu várias tentações. Ele veio como ser humano, como nós, ser humano. O Pai de sabedoria enviou, colocou uma semente numa pessoa pura, para ter capacidade de gerar o filho dele, que é santo. E cresceu como ser humano, né? Como nós crescemos, andamos em cima desse mundo, para que nós possamos ter capacidade de negar nossas vontades e fazer a vontade dele. Porque ele sabe as nossas fraquezas, sabe o que nós passamos, sabe o que nós vivemos em cima desse mundo. Ele sabe de tudo e todas as coisas, porque enviou seu filho como homem, né? Como ser humano, homem. E chegamos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasiões oportunas. Então, nossa luta é em práticas bondosas, em obedecer, ser santo como ele é santo, ajudar o próximo. Você pode ajudar uma pessoa, não deixe para amanhã, ajude hoje. É o que o Pai na Escritura Sagrada alerta. Se você quer ajudar uma pessoa, ajude hoje, não deixe para amanhã. E o Pai Celestial vai nos honrar. Ele vai cuidar de cada um de nós. Então, isso aqui, quando nós obedecemos, nós vamos encontrar socorro em ocasiões oportunas. No momento que a gente estiver passando por lutas,
nós vamos encontrar socorro porque nós plantamos. Nós plantamos. Se nós plantamos, nós vamos receber. Esse é o Pai Todo-Poderoso, né, que nós devemos agradar e glorificar. Aqui, Yahshua superior ao sacerdote da antiga aliança. Portanto, todo sumo sacerdote, sendo tomado entre os homens, é constituído mais coisas concernentes a Yahweh, a favor dos homens, para oferecer tantos dons como sacrifício pelo pecado, e é capaz de conceder-se de ignorantes dos que erram, pois também eles mesmos estão rodeados de fraqueza. E por essa razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Está vendo aí? Nós temos que renunciar à nossa vida, porque nós somos seres humanos falhos. Mas o importante é que nós não queremos viver no erro, na falha do pecado. Nós temos que nos corrigir, nos consertar e fazer a vontade do Pai. Nenhum, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Yahweh, como aconteceu com Arão. Assim também, Yahshua a si mesmo não se glorificou para se tornar um sumo sacerdote, mas glorificou aqueles que lhes disse: Tu és o meu filho e hoje te gerei. Aleluia. O próprio filho de Yahweh, ele não guardou para ele mesmo glória, ele se fez humilde a andar em cima desse mundo. Sendo filho do Criador, ele foi humilde. E a glória foi para o Pai, porque nós não devemos dar glória a ninguém, a Deus nenhum em cima desse mundo. A glória que devemos dar só ao Pai. E Ele não divide a glória para ninguém, que Ele é Criador. Tudo tem que estar submisso a Ele. Tudo. Então Ele é nosso Criador, é nosso Pai, é o Santo de Israel, o grandioso, né, o poderoso, o misericordioso, o Salvador, o resgatador. Tudo é do Pai, vem do Pai. Ele que deve receber grande glória é o Pai Yahweh, o nosso Criador. Aleluia. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eles, Yahshua, no dia da sua carne, tendo oferecido como um forte clamor e lágrimas, orações e súplica a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obedecer, a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E o próprio filho aprendeu, né, a ser obediente, né? E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Yahweh, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É uma pessoa santa, pura, sem defeito. Os cristãos hebreus não tinham progredido. A esse respeito, tem muitas coisas que diz é difícil de explicar. Portanto, vós, tendo tornado tardio em ouvir, pois como é feito quando desviais-se, mexe, atentando ao tempo de corrigir,
tende novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares do oráculo de Al. Assim vós tornaste como necessitado de leite e não de alimento sólido. Todo aquele que se alimenta de leite, inexperiente na palavra da justiça, porque ele é criança. Mas o alimento sólido é para o adulto, para aquele que pela prática tem a sua faculdade exercida para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nós somos, né, de Aldins, o povo de Al, que leva a palavra, nós temos que ensinar a palavra de Al, principalmente aqueles que estão bebendo leite, aqueles que não sabem discernir, não sabem o conhecimento, porque quando nós nos tornamos sólidos, nós temos que passar para aqueles que não têm, que estão ainda bebendo leite, não tem um alimento sólido, que é a palavra de Al, não tem a segurança. Aleluia. Então é isso que o Pai fala para cada um de nós, para que possamos ajudar, orientar. O que temos, nós também damos. Aleluia. Te louvamos, Pai. Te agradecemos por cada palavra que foi dita, Pai. Porque sabemos que Tu estás, Pai, sobre a direção de tudo. E estamos aqui para fazer a Tua vontade. Te louvamos e te agradecemos de todo o nosso coração. Nós vamos ler alguns versículos referidos, né, ao que lemos, né, porque nós temos que ler e cada vez mais nos alimentar para o Pai, né, honrar as nossas vidas cada vez mais. Aleluia. Nós vamos ler aqui, em Hebreus. Não, vamos ler. Aqui temos aqui, obediência aos fiéis, né? Vamos ler aqui, aqui em Hebreus 1 a 4. Hebreus 1, de 1 a 4. Havendo Yahweh antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nos falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho Yahshua, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Aleluia. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aleluia. Hebreus 2, de 1 a 4. Hebreus 2, de 1 a 4. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Yahshua, foi-nos depois confirmada pelo que a ouviram, testificando também com eles, por sinais e maravilhas e várias maravilhas, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos para a sua vontade?
Aleluia. Aqui Hebreus 3. Hebreus 3, 7 a 15. Hebreus 3, 7 a 15. 3, 7 a 15. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, Aleluia. onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei a minha ira, que não entrarão no meu repouso. Aleluia. Aqui Hebreus 4, 11 a 13. Hebreus 4. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Al é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. De prestar conta. Aleluia. Hebreus 10, 26 a 31. Aqui nós estamos lendo, minha irmã. Eu li na minha Bíblia. Aqui está ela com a Bíblia dela, lendo alguns versículos de tudo aquilo que nós lemos. Porque nós temos que confirmar tudo que nós lemos na palavra. Hebreus 10, 6, 31. Hebreus 10, 26, 31. 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morreu sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor daquele que pisar o filho e alça de Al, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Yahshua, e outra vez o Yahshua julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Yahweh vivo. Aleluia. Hebreus 12, 14 a 17. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Yahshua. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Al,
e de que nenhuma raiz é de amargura, brotando vós perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por sua refeição vendeu o seu próprio direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegaste ao monte palpável, acesso em fogo, e a escuridão e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta e a voz das palavras, ao qual os que a ouviram pediram que se lhes não falassem mais. Aleluia. Aqui agora tem Hebreus 12, 25 a 29. Vede que não rejeiteis aos que falam, porque se não acabaram aqueles que rejeitaram do que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do que moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comovereis não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as coisas imóveis pereçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Yahweh agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Yahweh é um fogo consumidor. Aleluia. Louvado seja Yahweh Todo-Poderoso. O reino de Yahweh é um reino que não pode ser abalado, pode passar tudo e todas as coisas, mas o reino dele continua para sempre. Porque ele é Pai, ele é todo-poderoso, o Pai inocente, onipresente, onipotente, um Pai que sabe de tudo e todas as coisas. Aleluia. Te louvamos, Pai, te engrandecemos, seu santo poderoso nome. Aleluia. Nós vamos ler aqui mais algumas palavras, né, de orientação, né, também, porque nós devemos buscar mais e mais a orientação do Pai. Aleluia. Aqui ele fala, explicando como nós devemos o quê? Orar, nos alimentar, como devemos proceder, né? Então nós temos que fazer isso de todo o nosso coração, para agradar cada vez mais o Pai, né? Sabendo como nos conduzir a cada dia, nos entregar. Porque quanto mais nós nos entregamos, nossa vida é preenchida por Ele. Aleluia. Aqui fala oração, prioridade otorgada por Pai, né? Algo firme pelo Pai. Aqui. Enquanto muitos crentes, né? Crentes ou filhos de Yahweh deseja sinceramente investir tempo em oração, poucos de fato o fazem. Muitos poucos de verdade fazem o desejo de se entregar, de estar ali em oração com o Pai Yahweh. Muitas vezes falta disciplina espiritual em nossas vidas. Olha aí, tá vendo? E ao faz das nossas orações prioridade, né? Ele faz das nossas orações prioridade, orientando seus filhos, né? Orar primeiro, né? Orar primeiro com frequência e sempre. Ele orienta a gente para a gente que venha tudo
temos que orar, temos que buscar. Portanto, a oração deve se tornar prioridade para nós. Também as Escrituras falam repetidas vezes da importância da oração. Paulo nos manda a respeito de tudo. Os cristãos, filhos de Al, devem fazer com que suas repetições sejam conhecidas diante de Al. Tudo que nós vamos fazer, as orações, a súplica, nós temos que lançar diante de Al para ficar falando com ele, clamando, suplicando, para que ele venha ver, né? Venha ser vista, conhecida diante de Al. Além disso, eles são demonstrados a orar com regularidade, frequência. Davi prometeu a Yausha à tarde, orar à tarde, pela manhã, ao meio-dia. Farei as minhas queixas e lamentarei a Yausha. Orou por longo período de tempo, especificamente quando tomava decisões importantes. Olha aí que fala que nos orienta. Quando nós vamos fazer qualquer coisa, nós vamos tomar algumas decisões importantes, nós temos que levar diante do Pai. Importante e certo que, enfrentando desafio e provocações, os crentes filhos de Al, né, orar, temos que orar, né? Paulo exortou dos crentes de Tessalônica a orar sem cessar. A oração deve se tornar, né, não apenas uma atitude de coração, mas um diálogo contínuo com Yausha. Quando estiver orando, prepare um tempo para se queixar, ouvir a palavra de Yahu. A Bíblia não diz que tempo é lugar específico. Tem tempo, um lugar específico para orar. Entretanto, pode ser mais fácil manter a prioridade de oração quando estabelecermos um tempo, um lugar definido para orar como parte de prolongação diária, né? Ele não determina um lugar da gente orar, mas nós mesmos nós temos que pensar assim, não, eu quero esse tempinho aqui para orar, uma oração, tenho que falar com o meu paial mais prolongado, eu quero ter mais comunhão, eu quero ter mais um tempo com ele, eu quero falar de tudo que eu estou precisando, um tempo mais longo. É isso que ele nos orienta, né? Definido para orar com parte de prolongação diária. A oração deve ocupar um lugar no coração dele, também precisa de um lugar na casa, embora em todo cristão filial precisa de um canto deixado para orar a todos, né? Ele fala que nós devemos ter um tempo específico, porque a gente ora, a gente fala, mas a gente tem o quê? Tem que ficar quietinho para ouvir a resposta do Pai. Nós temos que ter um tempinho para deixar Ele falar com cada um de nós. É isso que o Pai fala, né? Ter um lugar em que possa estar livre de destruição para pôr a oração em favor privado, um lugar privado, para ajudar a tomar as orações uma prioridade. Você pode utilizar um diário. Se você quer organizar a sua vida em oração com o Pai, você tem que pegar um diário, escrever no diário aquilo que você quer, aquilo que você está desejando, aquilo que você quer você quer ajudar alguma pessoa, né? Você tem que pegar e escrever no diário, numa folha de papel, tem que organizar toda a sua vida com o Pai, não deixar de qualquer jeito, porque Ele é vivo como eu e você.
Então, nós temos que deixar tudo certo e preparado, né? Uma prioridade, você pode utilizar um diário de oração, um livro devocional, ou mesmo fazer uma lista de oração, de, servi-lo com frequência, e compartilhar com seus companheiros, com seus compromissos com os outros, tanto para incentivá-lo a orar, tanto para criar responsabilidade de orar com regularidade. Então, tudo isso nós temos que fazer. É bom para ajudar as nossas vidas, é bom também para incentivar o nosso irmão, né? Para ele estar orando regularmente. Tudo isso é bom, mas para todas essas bênçãos venham a ser derramadas, nós temos que ter a obediência, nós temos que obedecer, né? Nós temos que agradar o Pai e tudo vai se encaixando, tudo vai acontecendo, as bênçãos vão acontecendo em nossas vidas. Aleluia. Vamos ler aqui mais um versículo para que o Pai possa nos honrar. Aqui, ó. Não é Tessalonicenses não, aqui, ó. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Al, pela oração e súplica com ação de graças. Aleluia. Então vamos aqui ler em Salmo 55, 17. Filipenses 4, 6, Salmo 55, 17. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Aleluia. Lucas 6, 12. E aconteceu que naquele dia subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Yahweh. Aleluia. Tudo isso aqui, esses versículos, o Pai nos ensinando a orar, né? Como muitos homens de Deus e mulheres de Deus faziam, né? Orando. Como Davi falou para o Pai que ele ia orar de manhã, meio-dia e à noite, né? Nós temos que ter os tempos certos para nossas orações. Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. 5,17. Salmos 46, 10. 1 Tessalonicenses 5,17 fala, orai sem cessar. Nós nunca devemos deixar de orar. Nós temos que orar todos os dias, clamar ao Pai, invocar o nome de Al e de Alxa, sem cessar. Porque o nome dele nos purifica de todo mal, nos limpa. Aquietai-vos e sabei que eu sou Yahweh. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Lucas 18:1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aleluia. Mateus 6:6.
Aí está falando da parábola, né? Da viúva. Que nós devemos orar, nunca desfalecer. Né? Nós nunca devemos parar. O que a gente quer que venha acontecer na nossa vida, nós temos que orar sem cessar. E o Pai que é fiel, que está no céu, Ele nos dará a vitória. Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Aleluia. Jeremias 3:33. Jeremias 33. Veio a palavra do Yahweh a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Yahweh que faz isto, o Yahweh que forma isto, para o estabelecer. O Yahweh é o seu nome. Aleluia. Nós devemos, como eu expliquei nesse ano, nós devemos orar e invocar o nome de Yahweh, de Yahweh. Né? Aqui, 1 João 5:3. 1 João 5:3. Porque este é o amor de Yahweh, que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. Aleluia. Mateus 6. Mateus 6. Guardai-vos de fazer vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto com o vosso Pai que estás no céu. Aleluia. Se temos que nos amostrar, nós temos que amostrar só para o Pai Celestial e mais ninguém. Aleluia. Nós vamos orar, né? Vamos orar, agradecendo, Pai, pela palavra. Pai, te agradecemos, Pai, pela palavra, Pai, pela orientação, Pai, porque sabemos que Tu nos operou nessa tarde, nesse momento. Pai, venha nos abençoando todo o Teu povo, Pai, ao dia onde estiver. Pai, que Tua palavra venha crescer, Pai. Que Tu venha crescer, Pai, e nós venhamos diminuir, mas que Teu Espírito, Tua grandeza, Tua glória venha estar dentro de nós, nos limpando, nos purificando, Pai. Tu és o nosso Yahweh, Tu és, Pai, o nosso Salvador e resgatador. Pai, guia nossos passos, Pai, no Teu caminho, Pai. Faz a Tua obra, Pai. Que a Tua palavra, Pai, que saindo da nossa boca, venha, Pai, levar a salvação, a transformação para muitas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Yahshua Mashiach, Pai. Nos purifica e nos livra do mal. Aleluia. Nós vamos louvar um hino aqui que fala, né, dos filhos de Al, dos filhos do Criador. Aleluia. Espírito de Al, visita seu povo, vem revelar a essa geração as maravilhas da tua salvação. Manifesta a tua graça a ti, dá em porção dobrada. Se esse povo te buscar, com certeza vai te encontrar e alcançar a vitória. O vento que sopra no jardim de Al derrama poder, derrama unção. Não há nada mais precioso do que está na tua santa
santa presença, e ao de amor, e ao glorioso, Santo, 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 e ao de Israel. Glória, 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 ai ao fiel. O vento que sopra no jardim de Al derrama poder, derrama unção. Não há nada mais precioso do que estar na tua santa presença, e ao de amor, e ao glorioso, Santo, 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 e ao de Israel. Glória, 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 ai ao fiel, e ao do novo céu, aleluia, e ao da nova terra, vi nossa morada, a nossa nova morada, e ao Shalom, e ao do novo céu, e ao da nova terra, vi nossa cidade, a nossa nova morada, e ao Shalom, a minha amada. Aleluia, 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 aleluia. Engrandecido seja ao dos exércitos para todo sempre. Pai, toma tudo nas tuas mãos, Pai. Nos conduz, Pai, nos orienta, nos guia. É o que nós te pedimos, em nome de Yahshua Mashiach Todo-Poderoso. Aleluia. Meus irmãos, até a próxima palavra, né? Até o próximo alimento. E devemos nos manter cada vez mais firme, né? E forte nesse caminho de maravilhas de salvação, que é o caminho de Al e de Alcha. Aleluia. Até a próxima, meu irmão.